E tem mais ainda para finalizar as notícias de hoje de manhã. Durante a sessão no STF, policiais judiciais detiveram o desembargador aposentado Sebastião Coelho por um princípio de tumulto. Quer ver agora? É a minuta do rascunho do tumulto. É o princípio de tumulto. O iminente tumulto. O iminente tumulto. Sebastião Coelho foi detido por flagrante delito, por desacato e ofensas ao tribunal. Antes, ele tinha protagonizado um princípio de tumulto ao fim da leitura do relatório do nosso ditador, Aberta Alemão. Alexandre de Moraes, depois do registro da ocorrência, Sebastião Coelho, que é advogado de Felipe Martins, ex-assessor de Jair Bolsonaro, foi liberado. O presidente do STF, Luiz Roberto Barroso, foi quem determinou o registro do boletim de ocorrência. Barroso não participa da primeira turma, mas acompanha o julgamento de hoje lá no prédio do Supremo. E conosco, para falar desse incidente, este jurista de quem eu sou fã, que tem, repito, como norte da sua bússola a justiça, a verdade real, doutor Sebastião Coelho. Como vai você, meu amigo? Boa tarde, Pavinato, boa tarde à bancada, que eu não vi todos ainda. Eu estou pelo celular, né? Então não estou vendo todos, não sei como é que eu faço aqui, mas eu estou aqui. Eu vou lhe cantando aqui quem é que vem. Diga aí. Doutor... Suano ele está aí, não está? O Suano está aqui, João Belucci. Olha, Suano, dá um tchauzinho aí, Suano. Câmera no Suano. João Belucci está conosco. Legal. Agora... Luiz Arthur Nogueira. É que a minha imagem está por cima, não sei como é que eu faço aqui. E Ana Paula Rocha. Então vamos fingir que nós estamos no rádio, doutor. Eu vou te falando aqui, tá? Quem é que vai fazer uma pergunta ou não. Mas você está me enxergando, né, Pavinato? Sim, muito bem. Clara e nitidamente. Né? Tô achando até que fizeste uma harmonização facial, porque a pele está um pêssego. Não. Com a Constituição ao fundo, hein? É, com a Constituição ao fundo. E esse leu a Constituição. A dele está no escritório, mas tem muito ministro que põe no banheiro. Esta é que é a grande verdade. O ministro Sebastião Coelho, uma vez, ele disse, numa sessão em plenário, né, para os ministros do STF, Vossas Excelências são as figuras mais odiadas do Brasil. Tinha razão, porque se fossem amados não precisariam ter aumentado o esquema de segurança hoje e amanhã. E hoje a gente está lendo aqui nos jornais, doutor Sebastião, que Vossa Excelência provocou um princípio de tumulto. Em primeiro lugar, o que é um princípio de tumulto? Princípio de tumulto é um tumulto que não aconteceu. Não é que nem, tive princípio de infarto, você não infartou. É a minuta do tumulto. Né? Ela teve um princípio de gravidez. É umas coisas loucas, assim. Então, doutor Sebastião, eu queria saber o que foi esse princípio de tumulto e o que é que aconteceu efetivamente lá nas dependências do Supremo Tribunal Federal. A palavra é sua. Pavinato, quanto tempo eu vou ter mais ou menos para eu dividir o tempo aqui? É livre? Doutor Sebastião Coelho, quem sou eu para limitar-lhe? Pavinato, você roubou meu exemplo, né? Eu ia falar do princípio de gravidez, né? Mas você me roubou a palavra, você pode né? usar outro, eu vou te dar um aqui, do meu caso. Princípio de viadagem. Ninguém tem princípio de viadagem. É legal, gostei dessa. Passe a usar. Ô Pavinato, Pavinato, olha, você sabe que todo esse processo, ele tem dois pilares, a mentira e o arbítrio, né? E eu tenho combatido isso com no limite das minhas forças. Concretamente, hoje o processo que está em julgamento é o processo número 12.100, que tem 34 acusados, dentre eles Felipe Martins, que é o meu cliente, e foi a pessoa mais agravada em termos de tempo de prisão. Ficou 6 meses preso por aquela fraude que fizeram do registro de entrada dele nos Estados Unidos, que nós estamos bem pertinho das digitais de quem fez.
Pois bem, discuti com os colegas ontem, online, né, e fomos para lá. Eu digo, olha, vamos participar da sessão, porque nós temos interesse direto na ação. Pode ter alguma situação que surja envolvendo o nome do Felipe Martins, e nós temos que estar lá para fazer a questão de ordem. Chegamos lá 8h40. 8h40, estava prevista para começar às 9h30. Depois fomos informados que começaria 10 horas. Muito bem, na chegada, o segurança cerimonial perguntou, olhou quais os nomes. Não, seu nome não está na lista. Eu falei, não preciso de lista, eu sou advogado. Eu sou advogado no processo. Nos deixaram passar, ficamos ali no local aguardando, anotaram nossos nomes e começaram a fazer os contatos. O tempo foi passando, chegaram os deputados, teve um pouco de tumulto ali, mas eles entraram, até que, em determinado momento, alguns deputados saíram, retornaram lá do prédio e foram para uma entrevista coletiva. Aí eu me aproximei e digo, vamos ver o que é isso aqui. Eu disse, olha, quando o deputado falou, eu disse, olha, eu sou advogado do processo e estou aguardando aqui para entrar, e também até agora não fui autorizado. Aí uma repórter falou o seguinte, mas a sessão já começou faz 7 minutos. Falei, perfeitamente, vou entrar agora. Então eu e o doutor Edson Marques, que é o advogado, estava comigo, fomos para a portaria, uma pessoa se interpôs no caminho, mas eu entrei, falei alto, digo, olha, eu vou entrar, eu sou advogado e vou entrar. Naquele momento, um chefe ali que estava, pediu nossas identidades e começou a fazer o cadastro, passamos tranquilo, nos levou para o elevador, nos acompanhou. Quando eu estava subindo no elevador, eu, esse servidor e o doutor Edson, ele disse, nós vamos colocar os senhores na sala da segunda sessão. Eu digo, mas o julgamento é da primeira. Tudo bem. Porque lá está lotado. Quando eu desci no hall da segunda sessão, dei uma olhada lá no plenário, tinha assim umas 5, 10 pessoas, no máximo um telão. E o rapaz falou, os senhores vão ver pelo telão. Não falei nada. Na hora que ele saiu, eu e o doutor Edson, nós não somos crianças, ele virou as costas, nós fomos pela escada e chegamos na porta da primeira turma. Foram surpreendidos, eu vou participar da sessão. Não, o senhor não pode participar. Veja, que aquele pessoal que estava ali, eles não sabiam de meu nome ou não na lista. Eles estavam vendo a minha presença. Se eu cheguei até ali, é porque eu passei pela triagem da portaria. Não poderia entrar. Na mesma hora, você sabe, Pavinato, que hoje, quando nós falamos e não temos uma prova, eles inventam outras coisas. Eu estava com meu celular na mão, eu botei no vídeo e comecei a gravar. Aí você viu a gravação. A moça dizendo que eu não podia filmar, que era local público, é por isso que eu poderia mesmo. Eu digo, estou filmando minha imagem, e eu falei aquelas palavras que você viu e fui embora. Quando eu saí do prédio com o doutor Edson, eu fui para o jornalista, falei, vocês querem saber o que aconteceu? E contei o que aconteceu. Aí uma jornalista ficou insistindo, mas o senhor estava na lista, o senhor estava na lista? Eu nem respondi, eu digo, sou advogado, minha filha, sou advogado, está aqui o estatuto, o artigo 7º do estatuto da OAB, que o advogado tem direito a entrar livremente, mesmo que ele não seja advogado da parte, salvo se for segredo de justiça. Muito bem, naquele corredor, nós fomos embora. Estou saindo, quando já estava deixando o jornalista para trás, o mesmo segurança que antes, gentilmente, nos atendeu, me acompanhou, falou, doutor Sebastião, vamos resolver isso na Secretaria Judiciária, vamos resolver esse problema. E eu, de boa fé, acreditei. Entramos numa portaria, no outro prédio, no anexo 1, e eu estou acostumado a entrar naquele prédio para ir na secretaria, achei normal. Só que quando nós passamos a cancela, ali onde tem o detector de metais, não passamos por identificação. Fomos direto, mas não fomos para o elevador. Foram nos direcionando para o corredor. E viramos num corredor, certo? Que não era direção a nenhuma secretaria. Quando andamos uns 10 metros, mais ou menos, estou relatando fielmente para vocês o que aconteceu. Quando andamos uns 10 metros, né, doutor, mais ou menos, o segurança veio por trás, Pavinato, entrou na minha frente e falou as seguintes palavras, grave o que eu estou falando. Doutor Sebastião, o senhor está preso por ordem do ministro Alexandre de Moraes. E arrebatou o meu telefone da minha mão. Aconteceu igual 8 de janeiro, quando falaram pro pessoal, entra nessa van e levaram o pessoal para... Como Exatamente. vai? Né? Esse é o doutor, Como vai, esse é o doutor Edson, que estava comigo, né? Fizeram igual 8 de janeiro. É o doutor Edson que estava entra comigo. Nessa van e levaram todo mundo para prender. Muito bem.
Quando nós entramos naquele corredor, o doutor Edson é policial militar reformado, né? Ele chegou no meu ouvido e falou assim: doutor Sebastião, isso é uma casinha. E você sabe que na linguagem policial, casinha é armadilha, né? Eu falei, tranquilo, não tenho nada a temer. Aí esse cidadão tomou o telefone da minha mão, eu falei, espera um pouquinho, eu estou usando o telefone, eu quero fechar meu telefone. Ele me devolveu tranquilamente, eu botei minha senha, fechei o telefone, desliguei, entreguei para ele, o doutor Edson, aí tomou também o telefone do doutor Edson. Andamos até lá, tomei uma água, não porque estava nervoso, mas porque estava necessitando, né? E a conversa ficou, onde é que vai ser e tal. Eu digo, olha, meu amigo, eu estou preso pela greve, não é isso? Então, eu exijo ligar para o presidente da OAB. Exato. Não que acredite em OAB, né? Mas é que a prisão em flagrante do advogado tem que ser necessariamente acompanhada do representante da OAB. Né? Exatamente. E aí, eu já pedi, Renato, eu vou falar para vocês em seguida, eu já estou peticionando a preservação das câmaras, das filmagens, do que fizeram conosco lá no corredor. Aí, muito bem, com aquela conversa, aí chega o chefe da segurança e fala, doutor Sebastião, vamos distensionar, não sei o que. Eu digo, meu amigo, eu quero saber qual é a sala que eu vou para ser lavrado flagrante. E chega ao AB. E ele foi baixando a temperatura, aí, não, porque o senhor... Eu falei, amigo, olha, deixa eu te contar uma coisa. Eu, na minha vida toda, nunca um policial de trânsito me abordou e eu discuti com ele a multa. Você acha que tem que aplicar? Aplica. Se está cumprindo com o seu dever, fique à vontade. E aí ele falou assim, eu digo, olha, eu recebi ordem de prisão do ministro. Não foi o ministro. Eu falei, não, pera um pouquinho. Senhor segurança, qual o seu nome? Qual o nome dele? Lembra aí? Não, o segurança. O Hipólito. Qual o seu nome? Hipólito. Segurança Hipólito, lá da Polícia Administrativa... Do Supremo. Do Supremo. Exatamente. Supremo. É o policial judiciário, né? Eu falei, olha, o senhor me disse o seguinte, doutor, o que eu repeti, o senhor está preso por ordem do ministro Alexandre de Moraes. Ele ficou em silêncio, porque ele não ia ter coragem de dizer que não falou, né? Aí o chefe da segurança, o Schettini, começou a dialogar comigo, né? E tal. Aí chega um novo personagem, que se identificou como sendo do gabinete do ministro Zanin. E com os mesmos argumentos, olha, vamos distensionar. Eu digo, cidadão, eu estou absolutamente tranquilo, eu sou uma pessoa experiente, eu só estou preso, não tem nenhum problema, não vou pular de janela, não vou fazer nada, eu estava no térreo, né? E vê o nome do assessor do Zanin também, isso aí. Então, começamos a conversar e alguém falando ao telefone, né, o assessor do Zanin é o Murilo, doutor Murilo. Não sei se ele é juiz, o que ele é, assessor do Zanin. O Edson viu, eu não vi, doutor Edson viu alguém perguntando, afinal de contas, é para prender ou não é para prender? Não é? Falando ali, não sei se era rádio, comunicador ou celular. E aí ficou aquela história, não, eu falei, cadê o OAB e tal? Não, doutor Sebastião, o senhor sabe, isso aqui está muito tenso, um outro argumento para tentar me convencer de que eu estava errado, né? Enfim, então eu falei, eu estou liberado, então me dê meu celular. Devolveu o celular, e ele falou, agora o senhor sai aqui por essa porta lateral. Eu falei, negativo. Eu vou lhe dizer como o apóstolo Paulo disse aos romanos, os senhores me prenderam pela porta da frente, eu vou sair pela porta da frente, e sair pela porta da frente. Agora eu achei, Pavinato, uma covardia muito grande, porque se era para me prender, devia ter me prendido na hora que eu falei lá na porta da sessão, e gritei mesmo, o vídeo está aí, tudo que eu faço, eu não nego nada do que eu faço na vida, devia ter me prendido ali, não prenderam. Quer dizer, deu tempo do Moraes terminar a fala dele, do relatório, e podia ter me prendido em frente aos jornalistas. Não, me levaram para um corredor e lá me deram voz de prisão. Então isso é uma covardia total, nós estamos peticionando. E dizer desacato à autoridade, que desacato? Uma pessoa que cuida da porta, impedindo Vossa Excelência de exercer um direito líquido e certo que está no Estatuto da OAB, que é lei, que é o advogado tem o direito de participar de uma sessão de julgamento pública
sendo ele advogado de parte ou não do processo. E ainda por cima existe uma parte neste processo todo que é seu cliente. Então, alguém Sim. estava ali impedindo de exercer um direito líquido e certo e, numa hipótese duradoura, caberia até um mandado de segurança contra esta pessoa, se tempo houvesse, mas ela diz desacato. Pode haver desacato quando a autoridade está violando a lei? Eles não me falaram qual tipo penal. Só disseram que eu estava preso por ordem do ministro Alexandre de Moraes. Porque a Folha de São Paulo publicou o desacato. Mas também é Folha de São Paulo, também, né? Vai saber. A Folha de São Paulo, com todo respeito, fez uma manchete que não é verdadeira, dizendo: advogado chega atrasado e cria tumulto. Eu não cheguei atrasado, eu cheguei 8h40 e, por acaso, nós já verificamos uma TV que estava ao vivo, nós vimos lá o horário 9h17. A Folha de São Paulo entrou em contato com Vossa Excelência antes de soltar esse falso? Eles nunca fazem isso. É muito engraçado, é muito fácil ser jornalista hoje. É muito fácil. Eu creio que eles vão retificar, né? Porque é provado que eu estava lá desde 8h40 Eu duvido muito que eles vão retificar. 8h40 da manhã, não é? Eu duvido muito. Mas se não retificar, eu estou dando aqui a minha palavra de que foi assim, não é, Pavinato? E agora, eu não sei o que vai acontecer. Nós estamos oficiando ao presidente do Conselho Federal da OAB. Agora, eu espero que não venha com a história de dizer: mas não pediu o nome da lista. Um detalhe, Pavinato. Para quê? Quem é o presidente do Conselho Federal? É o Gaspar, o fantasminha camarada? Porque ninguém nunca vê. Eu não sei, teve mudança agora, acho que continuou mesmo, né? Eu não me interesso muito por isso, não. Então, um detalhe, Pavinato. Ontem, lembra o horário, doutor Edson? Ontem, 11h42, o doutor Edson ligou para a secretaria da turma. Eu não estava em Brasília, saí de onde eu estava 12h05, cheguei aqui 4h13 da tarde, não é? O doutor S. ligou na secretaria da turma, da primeira turma, falou com o doutor Paulo, senhor Paulo, estou dando os nomes das pessoas, e o senhor Paulo explicou: olha, precisa mandar alguma... Não precisa nada. Os senhores são advogados palavra dele, todos os advogados da PET 12.100, que é o processo 12.100, não precisam de autorização. Para eu receber um sim ou não, tinha que ter um despacho dentro do processo, porque eu não sou obrigado a verificar se tem alguma comunicado no site do STF, como foi feito para a imprensa, dizendo: olha, vocês têm que credenciar até dia tal. Isso é um absurdo absoluto, não é? Então, cadeiras vazias lá, eu fui impedido, eu acho, pelo fato de ser Sebastião Coelho. Não sei o que eles temem, né? Mas eu acho que esse foi o fato. Exatamente. Alguém da mesa tem alguma pergunta ao doutor Sebastião Coelho? Doutor Sebastião, doutor João Belucci, que está ao meu lado, quer lhe perguntar algo. Boa tarde, doutor Sebastião. Queria te perguntar no sentido de que todos os estados de exceção, como está claro para a gente hoje, né, que culminou nesse julgamento da denúncia, né, nesse teatro de mau gosto, eles produzem os atos jurídicos. Queria perguntar para o senhor se o senhor teme que é isso que está sendo feito, produzir os atos jurídicos como o boletim de ocorrência, enfim, em face do senhor, para evitar que você faça a sustentação oral, lembrando aquela sustentação oral que o senhor fez no Supremo, que foi um ato histórico, né, quando você mencionou que eles seriam os juízes mais odiados. Se você teme que seja esse o caminho. Eu só não farei a sustentação oral em duas hipóteses. Primeira, se o Felipe Martins entender que eu não devo ser mais advogado dele. E segunda, se eu não estiver bem de saúde, que eu espero estar. Fora disso, não tem hipótese de não estar cara a cara com Alexandre de Moraes, Zanin e Flávio Dino. 3 impedidos. Essas 3 pessoas não poderiam jamais se darem o direito de participar de um julgamento como esse. Isso é um julgamento de cartas marcadas. Eu já disse isso aí milhares de vezes, né? Então, da forma, João, que for recebida a denúncia, o resto é calcular dosimetria da pena. Com relação ao Felipe Martins, eu tenho fundada, se tiver um mínimo de sensatez, eu tenho fundada a expectativa de que a denúncia seja rejeitada, porque não tem prova de materialidade contra o Felipe Martins.
O que é que tem contra o Felipe Martins? Olha, o Cid disse que ele leu uma minuta. Tá bom, onde é que estava essa minuta que foi lida? Foi lida do celular do Cid para um outro celular do Cid. Cadê essa minuta impressa? Não existe. Ela não tem começo e não tem fim, entendeu? Então não existe prova de absolutamente nada, e eu creio que o caso do Felipe Martins é um caso que dá para tirar dessa acusação, mas eles, com toda essa franqueza, eles estão com medo do que foi feito nos Estados Unidos. Está muito adiantado, viu, Pavinato? Aquela fraude lá do Felipe Martins na entrada, isso aí é questão de segurança americana, não é nossa, não. Exato. Uma fraude no serviço de fronteira americano. Poderia ter entrado um registro lá, um terrorista, e alguém colocar o registro falso do terrorista lá e a pessoa ingressar no território americano. Então isso é muito sério, muito sério. Exatamente. Então deve ser isso, né? Mas no mais eu não... Olha, eu tenho uma dica até, o Mauro Cid, ele pode depois tentar uma carreira no Fofocalizando do SBT, né? Ele pode ser o novo Léo Dias, né? Contando histórias, e se tiver a sustentação oral, eu sugiro ao senhor, eu vou lhe mandar um colar de dentes de alho, tá ok? Doutor Sebastião Coelho, Ana Paula Rocha fará uma pergunta. Bom, boa tarde, doutor Sebastião Coelho. É um prazer, né, poder falar com o senhor aqui no nosso programa. O senhor já adiantou aí o que eu ia perguntar com relação à questão do que, enquanto o senhor estava sendo preso, recebendo voz de prisão, porque pelo que o senhor relatou aí, houve um momento em que perguntaram assim, se era para prender ou não, mas o senhor já havia recebido voz de prisão por ordem do ministro Alexandre de Moraes, ou seja, o senhor já estava preso, depois o senhor foi solto, mas o senhor já tinha sido preso. Enquanto o senhor estava passando por essa situação vexatória e totalmente ilegal, o ministro Alexandre de Moraes estava, então, lendo, né, o seu relatório. Ele fala lá de decreto golpista, não é nem de minuta de golpe, né? Ele fala de decreto golpista. E o senhor já trouxe aqui, já adiantou na sua fala, que não existe essa minuta, né? Essa minuta não está impressa, não está juntada aos autos, o Pavinato até já falou aqui. Como que é trabalhar num processo que tem como fundamento uma prova que não está nos autos, que não existiu, e também que o senhor explicasse brevemente aqui para a nossa audiência, que eu acho que isso é importante, o que seria essa minuta de estado de sítio, se ela tinha que ser aprovada pelo Congresso, porque ninguém dá um golpe que tem que ser aprovado pelo Congresso antes de ser implementado. Então isso fica tudo muito confuso na cabeça das pessoas, porque eles usam palavras como decreto golpista, como se esse decreto existisse e tivesse quase que sido implementado. Como que é essa situação? Eu queria que o senhor falasse um pouco para a nossa audiência sobre isso. Oi, Ana Paula, prazer estar falando com você, mas te assisto todo dia aí, pro Pavinato. Você, Suave, todo dia eu assisto. Olha, com relação a essa questão de minuta do golpe, isso foi acunhado por uma jornalista. Olha, uma minuta do golpe, ficou. Não é? Com relação ao Felipe Martins, existe o Cid dizendo que o Felipe Martins teria lido, isso vai ser tudo confrontado. Nada foi encontrado. O que foi encontrado? Um documento na casa do ex-ministro Anderson Torres, nas digitais, que é um outro documento. Nesse documento foram encontradas as digitais do Anderson Torres, lógico, estava com ele, não é? Do delegado da Polícia Federal que fez a apreensão e do advogado, e de mais ninguém. Esse não teria sido lido. Então, são várias minutas, vamos dizer assim. Agora, o presidente Bolsonaro já falou em mais de uma oportunidade que discutiu com seus assessores várias situações. E discutir algo que está na Constituição não pode ser crime. Certo? O estado de sítio, o estado de defesa, tudo isso passa pelo Conselho da República, passa pelo Conselho de Defesa Nacional e é encaminhado uma mensagem ao Congresso Nacional para que o Congresso diga se aprova ou não. Só depois de uma aprovação do Congresso Nacional, o Pavinato é professor e sabe disso, é que seria editado um decreto após todas essas etapas. Então, quando fala em decreto, isso ou é ignorância ou má fé. Eu creio que é mais por má fé, porque é um lado do aspecto político nacional
todo lado que o outro fizer está errado, né? As pessoas parece que pararam de raciocinar, né? Então, o presidente discutir com seus assessores qualquer assunto do país não pode ser tido isso como um golpe de Estado. E vamos ser sinceros, gente, quem vai dar o golpe de Estado sem Forças Armadas? Sem envolvimento das Forças Armadas? Qual país que já deu golpe sem ter ao lado ou as próprias Forças Armadas? Isso não existe, é uma falácia, né? O presidente Bolsonaro, ele tem a estratégia dele, mas eu acho, infelizmente, Pavinato, que essas pessoas, não quero ser pessimista, mas acho, tomara que eu esteja errado. Se eu estiver errado, eu venho aqui dizer, gente, olha, eu me enganei profundamente, mas eu acho que estão todos condenados já. Exato. Doutor Sebastião, o professor Marcelo Suano não me perdoará se eu não lhe passar por uma pergunta. Professor Marcelo Suano. Desembargador, uma boa tarde. O senhor sabe a honra que é para mim poder conversar com o senhor e a reverência que eu tenho. Um dos sonhos que eu sempre tive na minha vida seria ter um Supremo Tribunal Federal com personalidades como o senhor. Infelizmente, nós não estamos vivendo isso ainda, mas isso tem a ver com a pergunta que eu vou lhe fazer. Nós estamos vivendo um momento muito triste em que juízes de verdade estão sendo presos e julgados por não juízes. Essa é uma situação muito trágica e, para mim, diante do que aconteceu, eu não estou preocupado com a OAB nem com a questão dos advogados. A minha preocupação é que o senhor é uma personalidade do meio jurídico e o senhor é um juiz. Queira ou não queira, estando ou não aposentado como desembargador, o senhor é um juiz. A minha preocupação, e aí é que eu faço a pergunta, como que está sendo a reação dos magistrados? Como está sendo a reação do corpo de juízes? O que eles vão fazer? Porque o senhor foi ofendido, o senhor foi impedido, o senhor teve os seus direitos minados dentro daquilo que está no Estatuto da OAB, e qual é a reação e o que é possível fazer? Porque me parece que se isso não vier por parte dos juízes no Brasil, nada poderá frear o absurdo que nós estamos vivendo. Aliás, eu quero fazer um apêndice. Em vossa carreira como juiz brilhante, uma carreira ilibada, você já chegou a dar voz de prisão para alguém ao impedir que um advogado entrasse em sessão? Você já viu algum juiz em sã consciência fazer isso? Pavinato, eu vou responder, Suano, olha, alegria falar com você sabe disso, né? Eu sou seu aluno, viu? Sou seu aluno, meu né? Deus. Pavinato, em meus 30 anos, 11 meses e 5 dias como magistrado, eu nunca dei voz de prisão a ninguém. Nunca, em audiência, nunca. Nunca representei contra um advogado, porque eu sempre respeitei os advogados. Quando eu já era desembargador, teve um advogado que me ofendeu em causa própria, o assessor disse, doutor Sebastião, escreveu isso contra o senhor, um monte de coisa. Eu perguntei, tem crime? Tem. Tem falha ética? Tem. Então, se eu oficie de ordem à OAB e oficie ao Ministério Público. O senhor não vai ler o que ele escreveu? Não me interessa, é o desabafo dele, não é? Então, eu nunca tomei essa providência. Respondendo ao Suano. Suano, os juízes não vão fazer nada. Eu já recebi várias ligações de colegas, Tião, o que aconteceu? E eu digo, já respondo que eu estou sem tempo, mensagem. Agora, as associações de magistrados não vão tomar nenhuma providência, por quê? Porque eu não sou um juiz na ativa, eu não tenho mais as prerrogativas do cargo. Eu sou um cidadão comum, só recebo o salário e tenho honorificamente desembargador aposentado. Então, as associações de magistrados, no momento, nem seria próprio elas fazerem alguma coisa. Já deveriam ter feito antes, criticando o arbítrio, mas não fizeram até agora e não farão. Quem deveria tomar alguma providência é a OAB. Hoje eu vou, não sei como vai ser o resto da tarde, né? Mas nós queremos que as prerrogativas da OAB nos acompanhem ainda hoje ou amanhã para nós termos acesso à sessão. Se a OAB não fizer alguma coisa, também não vai me causar nenhuma surpresa, mas eu quero dizer o seguinte aos advogados do Brasil e de Brasília, eu não estou fazendo isso por mim. Por mim, eu não preciso da OAB, sou sincero para vocês. Não estou sendo soberbo, não, estou sendo sincero. Agora, a advocacia do Brasil precisa. O que eu fiz ali, Pavinato, não foi em princípio de tumulto. Eu fiz uma defesa da advocacia. Um advogado impedido de exercer a sua profissão, eu fiz a defesa da advocacia. Então, eu espero, sinceramente, que o presidente da OAB tome alguma atitude. Se não fizer também, paciência. Agora, vocês estão informando que a minha prisão em flagrante foi transformada. Alguns já disseram que
foi termo circunstanciado? Não assinei nada lá, absolutamente nada. Vi no site, me informaram agora há pouco, que no site do STF tem a notícia de que foi determinada o registro de uma ocorrência contra mim, né? Talvez dessa ocorrência eles queiram o meu celular para pegar meu cartão de vacina, como foi do CID, para uma confissão, não sei. Vamos esperar. Agora, tudo que chegar eu vou denunciar publicamente. Recebi aqui intimação, denuncio, tudo é publicamente. Já que o senhor fez o princípio de tumulto, eu queria arrematá-lo. Eu vou pegar um vou até Brasília, né, amanhã cedo, né, o final da sessão. Vou até lá. Irei até lá, chegarei e falo, quero me sentar à frente. Tem espaço. Não, o senhor não entra. Vou fazer arbitrariedade, vou iniciar o tumulto. Aí, o Alexandre de Moraes vai dar voz de prisão por desacato à autoridade. Aí eu vou gritar, esteja preso por abuso de autoridade. O que vai acontecer? Se eu rebater com voz de prisão por abuso de autoridade, e aí? Na prática, você vai ser preso. Ele não vai porque ele tem a força física ao lado dele, não é? Mas não é bonito, não é um embate. Olha que embate bonito. Esteja preso por desacato, esteja preso por abuso. Pavinato, aquela tua petição, no caso do Clezão, nós estivemos na mesma sessão onde você disse. Eu tinha falado e voltou, já estava na bancada, você disse, no microfone. Ou nós prendemos Alexandre de Moraes, ou Alexandre de Moraes vai prender o Brasil. Exato. É isso. E ele quer prender o símbolo maior, que é o maior líder desse país, que é o presidente Bolsonaro. Então, Pavinato, eu vou fazer um estudozinho, se você me permitir fazer o merchandising, né? Eu criei um canal no YouTube, claro, só por favor, registrar lá algumas coisas. Fala aí. Eu botei lá, desembargador Sebastião Coelho 26, porque uma criatura registrou meu nome no YouTube. Eu digo, legal, bacana, né? Desembargador Sebastião Coelho 26. 26, já estava me perguntando. Por que 26? É por causa das eleições, eu digo, não sei, eu botei esse número porque a pessoa que fez para mim colocou o número 1 e deu. Eu digo, não, bota meu aniversário, meu ano de nascimento, 55. Eu digo, não, é muito velho isso, bota um número qualquer. Aí a pessoa falou 26, eu digo, bota 26, aí ficou. Muito bem, então eu coloquei para... Então, vocês que nos assistem, querem acompanhar as opiniões do desembargador Sebastião Coelho, aqui no YouTube, vamos todo mundo, eu vou me inscrever agora, desembargador Sebastião Coelho 26. Mais alguma 26. coisa? Arroba, né? Arroba. Tem um arromba. Alguma coisa... Me desculpe, olha, é um dia tão, é um dia tão desgraçado que se eu não rir, eu me mato, viu? Pavinato, eu gosto de você, cara, que você faz as coisas com boa inteligência e conteúdo, que é o que falta a muita gente. Humor, inteligência e conteúdo, né? Na verdade, pegando sua palavra, eu creio que alguns grupos pelo Brasil estão fazendo uma festa de arromba por o que está acontecendo lá no Tribunal da Exceção. Ali é um tribunal de exceção. Eles gostam ou não de ouvir, já disse, digo e vou dizer. Você vai me desculpar, mas se alguém está festejando por isso, presta atenção. Se alguém está festejando por isso, não é festa de arromba, é festa de arrombado. Eu não tenho a menor dúvida, Doutor Sebastião, sempre um prazer falar contigo. Saudade de conversar, espero que nós nos vejamos em breve e possamos trocar mais impressões. A Oeste é a sua casa, as portas daqui estão sempre abertas. Quero mandar um abraço, um beijo fraterno ao senhor e, mais uma vez, dizer, continuo à sua disposição, viu? Fique com Deus. Juntos, obrigado a você, a todos do programa, aos que nos assistem, estou à disposição, Pavinato. Estou à disposição. Medo eu não tenho dessa gente. Não tenho medo dessa gente. Ponto.